Podcast Bastidores da Política recebe hoje a assessora do deputado Luiz Cláudio Marcolino do PT, que está aqui em nossos estúdios. Obrigada, Valéria Rodrigues. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço a honra de estar aqui participando desse bate-papo com você, Renata. Valéria, você tem 52 anos, quase 30 anos já de profissão e grande parte na área política. Você chegou aqui à Alesp assessorando ao deputado Luiz Cláudio Marcolino quando? E como é que foi a sua chegada? Eu cheguei em março agora, estou recém-chegada, sou novinha na Alesp e a minha chegada se deu por um convite que o deputado me fez, que muito me honrou e que fez que eu deslocasse grande parte da minha vida pessoal aqui para São Paulo para estar bem próximo a esse trabalho. Então ele veio por um convite depois de eu ter participado do planejamento da campanha eleitoral dele e também acompanhar o trabalho dele desde 2012, porque ele tem uma relação forte com Piracicaba, de onde eu venho, e dessa relação que a gente foi construindo e consolidando através da chefe de gabinete, a Penélope Mendes, que eu acabei recebendo o convite de ambos para esse desafio de estar aqui junto com eles, construindo o mandato. Valéria, como que foi receber o convite do deputado Marcolino para vir para São Paulo? Foi como um prêmio, né? Uma construção de relação política, a primeira essência dela é a confiança, né? Então, quando você recebe um convite de um parlamentar que já foi parlamentar e que sempre teve o destaque que teve pela sua liderança, principalmente aos movimentos sociais, às lutas sociais, para mim foi muito importante, porque sinalizou, olha, Valéria, você tem o mérito de estar junto, então foi também complexo, porque a hora que eu recebi o convite eu imaginei todas as mudanças que teriam que fazer, pessoais, a distância da família e tudo mais, mas foi assim... E na altura da idade, da profissão, você fala assim, poxa, vamos lá, vamos... É uma coroação, né? Sim, de certa forma, sim, é uma coroação e dúvida. Será que eu estou preparada para isso? Porque já que o que eu desejei ao vir para o mandato foi distanciar-se um pouco do aspecto da comunicação, de onde eu sempre estive mais alocado, e vir para a parte legislativa, que é a minha segunda formação de gestão legislativa, que é onde eu gostaria de desenvolver mais, né? Na construção de leis, a construção, desafios que eu não imaginava que ia ter aqui também. Então, imaginar como seria isso, um completo desconhecido, né? Um campo desconhecido foi mais desafiador, mas eu acho que foi o que mais me atraiu e foi uma honra muito grande uma pessoa como o deputado Marcolino me chamar para compor a equipe dele. E você nunca havia trabalhado diretamente com ele? Diretamente com ele, não, somente nessa campanha eleitoral agora, que o trouxe de volta à casa, no planejamento estratégico, mas mais bastidor mesmo, e estruturação e acompanhamento da equipe de comunicação de campanha, fazendo o link entre o núcleo duro da campanha e os prestadores de serviço, né? Então, esse foi o meu contato mais direto com ele, mas a gente tinha as relações, porque lá em Piracicaba eu também atuei num mandato de vereador, em que o deputado Marcolino ele vem do movimento sindical, foi presidente dos sindicatos bancários de São Paulo e Osasco, vice-presidente da Central Única dos Trabalhadores, e o vereador que eu trabalhei lá em Piracicaba é do mesmo ramo de atividade, bancário, presidente dos sindicatos bancários de Piracicaba, membro da CUT, então foi de lá até que essa relação nasceu. Então, foi ali que eu conheci, foram os primeiros contatos que a gente teve através de uma troca de mandatos, que ele também tinha um mandato de deputado na época, né? Você disse que mudou de área de atuação. Lá você atuava na área de comunicação direta e aqui você veio para a gestão legislativa. Isso. O que você faz? Conta pra gente. Hoje o meu trabalho especificamente, nesse momento de final de ano, a gente está muito focado na questão da elaboração das emendas impositivas, né? Que é aquela destinação dos recursos que o deputado pode destinar a entidades, a prefeituras, para que no ano que vem essas entidades, prefeituras, as OSCs, as organizações sociais possam receber recursos para o custeio ou para investimento nos seus projetos, né? Então, hoje a intensidade do meu trabalho está mais focada a isso, mas o meu trabalho é a elaboração de projetos de lei e para isso a gente também conta com uma estrutura importante de apoio aqui da Alesp, né, do Departamento de Consultoria Legislativa, do Guilherme, de toda a equipe. A gente também faz os pareceres de projetos de leis em que o deputado é designado como relator, nós elaboramos as indicações, elaboramos os requerimentos, elaboramos todas as proposituras em si. É minha responsabilidade, com a supervisão da chefia de gabinete e do deputado, de fazer essas elaborações, né? E nós também temos o compromisso de, junto com a gestão do mandato,
recepcionar as entidades, recepcionar os movimentos, a demanda, né? A demanda que acaba gerando uma proposta legislativa ou uma emenda parlamentar para a gente discutir com esses grupos, né, de interesse no trabalho do nosso mandato, como que a gente vai desenvolver essas peças legislativas, né? Porque lá no mandato a gente acredita que uma peça legislativa, com uma propositura, com uma lei, com uma emenda, ela só faz sentido se ela vier de fora para dentro, né? Não pode surgir da nossa cabeça e simplesmente a gente sair fazendo o que a gente deseja, né? A gente sempre tem um trabalho coletivo e desse trabalho coletivo que surge alguma propositura, né? Então, e o nosso objetivo é que essas proposituras atinjam sempre o maior número de pessoas possível, o maior número, que ela tenha um alcance social o maior possível, né? Que não atinja uma pessoa ou outra pessoa, mas que privilegie grupos. Então, a ideia de um projeto de lei, no caso do seu gabinete, do deputado Marcolino, essa ideia de projeto vem de fora, não é da cabeça do deputado nem de algum assessor parlamentar. Eu poderia dividir que a gente tem essa organização de trabalho de 3 formas. O deputado já teve um mandato aqui dentro da casa, em que ele apresentou propostas importantes, por exemplo, como o metrô, o transporte público 24 horas. Naquele mandato, ele foi até uma votação, e depois o deputado não voltou à casa por alguns anos, e agora retomando, a gente retomou e atualizou esse projeto, inserindo outras formas de modais de transporte público, e nós vamos trabalhar para que esse projeto seja aprovado. Já foi lançado esse projeto? Já está em tramitação, não vou me recortar um número agora desse projeto, mas ele já está novamente. Nós fizemos algumas alterações, atualizamos, e ele está tramitando na casa, e é uma das prioridades do mandato do deputado em fazer com que isso se aprove nesse mandato dele, que uma cidade como São Paulo e a região metropolitana tenha o transporte público 24 horas, porque a cidade é uma cidade que vive 24 horas, é uma região que vive 24 horas, e nós temos o mundo do trabalho 24 horas ativo, né? Então, em que pese no tempo, vamos dizer, no horário comercial, a gente tem um volume maior de trabalhador circulando, mas a gente tem trabalhador circulando 24 horas. Então, o que eu digo proposituras que vieram no primeiro mandato, algumas não aprovadas, a gente está atualizando, a gente tem uma lei sobre autistas que nós atualizamos, e a segunda parte do que gerou proposituras nesse primeiro ano de mandato foi do planejamento estratégico do mandato pós-eleição, em que nós distribuímos 15 grupos focais das mais diversas áreas: mulher, animal, movimentos sociais, habitação, regularização fundiária, serviços ambientais, né, que nosso mandato tem uma relação muito estreita com catadores e recicladores de materiais, né, essas pessoas que prestam um serviço público muito importante, tirando das ruas, né, os resíduos sólidos e não tendo um retorno financeiro por isso. Então, dentro do planejamento, nos surgiu lá. Nós catadores gostaríamos de receber por esse serviço que prestamos. Então, nós desenvolvemos juntos aí com a assessoria técnica da Lesp um projeto de lei para pagamento de serviços ambientais. Então, é uma demanda também que o nosso planejamento ele gerou mais ou menos 15 demandas de projetos de leis que, ao longo desses 4 anos, nós vamos continuar apresentando. E outro foco de geração de legislação são acontecimentos e relações que acontecem com o mandato em si. Vou te dar um exemplo, vindo de própria Piracicaba, que a gente trabalhava lá em nível regional com a vereadora Silvia Morales, do mandato coletivo, com o vereador João Scarpa e o co-vereador Pablo, uma proposta de cota de tela estadual. O que seria isso? Cota de tela estadual. Tela. Cota de tela do cinema. Nós temos a lei nacional que determina que as salas de cinema têm que projetar 10% das suas exibições com o cinema nacional. Nós elaboramos uma proposta que já está circulando aqui na Lesp, está já em boas fases nas comissões, em que destes 10% do nacional, uma parte disso tem que ser de produção local independente. Então, uma forma de fomento às produções audiovisuais, e foi uma demanda que não estava no planejamento, não estava na nossa cabeça, mas veio com as relações políticas construídas pelo mandato. O mandato coletivo de Piracicaba faz parte da federação do PT, PV, PCdoB, e eles nos trouxeram essa proposta, o deputado acolheu, como tem acolhido outras propostas, por exemplo, como a lei anticalote, que veio de uma parte dos vigilantes, servidores públicos, empresas terceirizadas que prestam serviço para serviço público, e a gente conhece muito o que acontece dessas empresas.
às vezes encerram seus contratos com o serviço público e deixa a Deus dará os trabalhadores sem o recebimento das suas verbas rescisórias e todos os seus direitos rescisórios. Nós apresentamos uma lei aqui garantindo um fundo, né, em que esses contratos têm que reservar parte desses valores para que haja um fundo e para quando tivesse rompimento de contrato, os trabalhadores sejam priorizados no pagamento. Ou seja, é uma relação do estilo do mandato do deputado, o mandato vem do movimento sindical, da defesa do trabalhador, da defesa das causas sociais, e faz esse vínculo. Os próprios movimentos, entendendo o perfil dele, acabam por demandá-lo, e nós vamos discutindo isso e vendo aonde que a gente pode, dentro da legalidade, da constitucionalidade, transformar isso numa ação política legislativa. Como você já tem cerca de 20 anos na carreira política que vem lá de Piracicaba, aqui o deputado acabou de ser eleito. O que é mais difícil? Eleger, se reeleger, se manter, passar do primeiro ano? Qual que é o foco? O que vocês vislumbram? Eu acho que de todas as experiências, né, quando tem uma pessoa com visibilidade, trabalho social e uma pessoa pública como ele, que já foi deputado, foi superintendente do Ministério do Trabalho no Estado de São Paulo, licenciou-se agora da vice-presidência... Presidente dos sindicatos bancários. Presidente dos sindicatos bancários, licenciou-se agora da Central Única dos Trabalhadores, é secretário-geral do Partido dos Trabalhadores do Estado de São Paulo, ele já tem muita visibilidade. Então, eleito a primeira vez lá, ou reeleito agora, mesmo que com um mandato não sequencial, é isso. O maior desafio é suprir as expectativas das pessoas, porque todos se sentem e fazem parte de um mandato. Nós não chamamos o nosso mandato de coletivo, mas a construção dele sempre é coletiva. Atender a essas expectativas de um volume de representação tão grande como é o dele, porque o nosso slogan é o seu direito é a minha luta. Então isso é muito amplo. E pode ver aonde que ele sente que tem um direito sendo aí questionado, prejudicado, ele vai estar ali do lado, ele vai estar pegando a mão, ele vai estar protegendo, ele vai estar sendo parceiro, seja lá de que grupo for, sem perguntar, legenda partidária. Isso é uma característica que eu enalteço muito dentro do trabalho, porque de toda a assessoria não há perguntar que partido você é filiado, nada disso. Chegou dentro do mandato, chegou dentro do gabinete com uma demanda, com uma necessidade em que a gente possa, de alguma maneira, facilitar o trabalho, facilitar essa demanda dessa pessoa, ajudar a resolver, porque às vezes o que falta apenas é a falta de informação. E se tem uma coisa que o deputado, apesar da sua sua baixa estatura, que a gente brinca muito com ele, ele é gigante, é a quantidade de informação que ele tem. É impressionante. Todos os dias dentro do mandato é um dia de aprendizado, quando a gente tem a oportunidade de estar bem próximo a ele, ouvindo as suas falas, suas defesas em plenário. É uma pessoa que estuda muito, né? Cada conteúdo que ele não vai debater na tribuna sem ter estudado ou ter se preparado para aquilo. Então, E nisso ele tem toda uma assessoria que também o suplanta dessas informações, desse conteúdo. A gente tenta acompanhar ele, mas é um processo. Ele anda bem na frente. Ele passa a perna. Ele passa a perna. Geralmente a gente está correndo atrás para alimentá-lo, né? Porque cada deputado tem o seu estilo, né? Alguns são mais comedidos, outros não. Ele é ligado num 440 volts 24 horas por dia. A gente brinca, se desse para recarregar a bateria, ele estaria só recarregando e caminhando. E a gente se divide bem ali, a gente tem uma equipe fenomenal de pessoas comprometidas com isso, o pessoal da comunicação, a Susan, a Adriana, a Ivanise, a nossa chefia de gabinete, mulher, nós somos todas mulheres, a gente fala ali, no mandato tem assessores homens também, mais de campo, mas dentro do gabinete em si, a grande maioria é de mulheres, né? Então, assim, a gente tem essa dinâmica, a gente busca acompanhar, a gente busca questionar muito também, né? Ontem mesmo, depois das questões aqui da votação da Sabesp, ele reuniu todas nós lá e nós tivemos debates. A gente achou que não foi por aqui, foi por ali, esse que está certo é errado, que legal. Então é realmente uma construção participativa para o externo e para o interno também. A gente se esforça muito para isso. Bom assessor, ele baixa a cabeça e fala que está tudo ok ou não? Ou discorda, provoca um embate? Aí, voltando à pergunta que você me fez, quando eu recebi o convite da Penélope, a chefe de gabinete, e do deputado,
para vir para cá, eu perguntei assim, você tem certeza que você vai querer me levar? Porque você me conhece, principalmente a Penélope, né? Antes de tudo, você me conhece, eu não sou uma pessoa que vou lá simplesmente para concordar com tudo, o meu potencial é de crítica, a minha formação é de comunicação, mas, né? Então, assim, respondendo a sua pergunta, e se o convite veio pela trajetória, eu acho que o bom assessor é aquele que sai mais com fama de chato, de crítico, de crítico mesmo, sabe? Do que aquele que concorda e baixa a cabeça com tudo. O assessor, todos os assessores são complementos e são as pessoas que formam aquele mandato. Como você perguntou, que estruturam o potencial potencializam mais o deputado, né? Se não for essa razão, não tem sentido ele estar dentro de uma estrutura, né? Ele não pode ser um penduricalho daquela estrutura, ele tem que ser suporte ao deputado, tem que ser suporte à chefia de gabinete, que imagina, a chefia de gabinete ela tem que estar estruturada para olhar o mandato como um todo e ainda dar o suporte de estrutura e de a condução política para o deputado. Então, eu acredito mais no assessor que tenha coragem e também tenha a liberdade, sinta-se à vontade de fazer críticas e aquela crítica seja recebida de forma não pessoal, mas ao processo em si e como contribuição, do que uma crítica que você, não aceito que você discorde de mim. Eu acho que o deputado que não aceita essa colaboração do corpo técnico dele tem mais a perder do que a ganhar. E ao longo da sua carreira, mesmo não tendo sido no seu gabinete, mas você já viu isso acontecer? A gente vê muito bastante mesmo. Porque assim, mexer com egos é complicado, eu ia né? te falar exatamente isso, porque a política, o poder, entre aspas, né? Porque você está concedido aqui pelo poder que o povo te trouxe, né? Você ter um volume de 100 mil pessoas que falaram eu quero você lá, se você não tiver um controle emocional, uma inteligência emocional, o político ele vai se perder nesse ego, né? E essa é uma característica muito bacana do Luiz Cláudio Marcolino, porque ele é de uma simplicidade absurda. Pela capacidade dele, eu já vi outros políticos com capacidade muito inferior a dele, com um comportamento de ego muito evoluído, muito de desagregador. Né? Dá um exemplo pra gente, sem citar nomes. Eu acho que tem gente que chegou, né, em mandatos achando que ia se perpetuar com 2, 3 mandatos, que foi retirado ou por um processo de cassação. Aqui dentro da casa, sem citar nomes, a gente tem processos de cassação por falta de decoro parlamentar, por abuso, né, por assédio à mulher dentro de plenário. A gente tem essas situações. Então, às vezes, a soberba, o ego, aliado ao voto, pode fazer com que uma pessoa se sinta inatingível. Então, hoje, e eu fico muito feliz, porque uma das áreas que eu mais gosto de trabalhar é a transparência pública. Nós temos legislações, nós temos regras, nós temos observatórios lá fora, olhando para dentro dos parlamentos e vendo, poxa, você foi eleito, você tem as suas tarefas constitucionais a cumprir, mas você também tem tarefas morais, éticas a cumprir. Então, e nós temos legislações, nós temos ministérios públicos, nós temos tribunais de contas, também olhando para os parlamentos, para os mandatos. Então, assim, não é uma terra de ninguém, como foi há décadas passadas, quando a compra de voto não era permitida, mas era escancarada. Então, eu acho que, me perguntando te respondendo sem dar exemplos, a gente teve casos assim, de pessoas que acharam que ia se perpetuar na política e não duraram um mandato. Então, hoje você tem que, e ainda mais, entrando não só na área de comunicação, mas na transparência pública, o advento da internet, toda a exposição que nós temos 24 horas por dia, em que os deputados, os vereadores, deputados federais, todos os agentes públicos, secretários, governadores estão na rua, eles estão sendo monitorados o tempo todo. Então não dá para se comportar como se o cargo te investisse de impunidade 100% do tempo. E hoje isso aqui, o celular é uma arma que pode ser positiva ou negativa. Né? Você pode potencializar o seu trabalho ou você pode esquecer que está diante dela e cometer falhas. Por tudo a perder. Por tudo a perder. Sem falar de questões, por exemplo, vinculadas à corrupção, outras coisas. Às vezes uma fala, uma palavra carregada de racismo, carregada de preconceito, carregada de xenofobia, de misoginia. Corte fora de, como é que fala? Fora de contexto. De contexto. Isso é muito comum acontecer
acontecer hoje, e ainda mais a pessoas que se projetam olhando lá no futuro e pensando num projeto a longo prazo. Porque nós precisamos entender que a política, isso é a minha concepção, né? Nós precisamos entender, eu digo, é a minha concepção, as pessoas não precisam concordar comigo. Eu acho que quanto melhor preparado uma pessoa tiver, mais um mandato qualificado ele vai trazer, mais benefício ele pode trazer para a população se a intenção dele for positiva. Então, o preparo, a construção, ela só é positiva. E nós temos que considerar o advento da internet, sim, em todos os aspectos do momento do nosso mandato. Dentro do plenário, fora do plenário, dentro de casa, com a família. Tem técnicas para você potencializar dentro da internet? Claro que tem. Se você impulsionar, você vai chegar no alcance maior. A nossa rede é toda orgânica. A rede do deputado Marcolino é toda orgânica. Então, é certo, é errado esse conceito? É ele. É a verdade dele. Agora, perguntando um pouco, já ampliando essa questão, já que tratamos da internet, do celular, como é que o mandato do deputado Marcolino trabalha a questão da internet, das fake news, dos haters, da inteligência artificial? Traça um panorama para nós. Olha, estruturalmente, dentro do mandato, a gente tem as duas jornalistas, a Susan e a Adriana, que fazem a condução desse processo da comunicação, com alguns prestadores de serviço que nós temos na parte de produção de vídeo, na parte de design gráfico e outros suportes. A gestão das mídias sociais tem a orientação política do deputado e da nossa chefe de gabinete, Penélope. E é assim, a nossa rede social ela é o avesso do que qualquer agência de mídia digital diria que a gente teria que fazer. Como eu te disse, associando ao estilo do deputado, nós temos muitas publicações. Então, assim, é claro que a gente gostaria de ter engajamentos muito maiores. Publique isso aqui, espere engajar. Mas não dá. Nosso ritmo, assim, a quantidade de agendas, a quantidade de participação dele dentro da Alesp, aqui mesmo dentro da rede Alesp, ele é muito ativo aqui com vocês, em todos os canais, TVs, aqui no podcast, nas comissões. Então, assim, nós temos muito conteúdo para mostrar. E que Deus nos permita continuar assim, desde o início e durante a campanha eleitoral, nós não tivemos uma gestão que a gente precisasse fazer, uma gestão de crise em comunicação vinculada à rede social, aliada a uma fake news, aliada nem mesmo naqueles procedimentos comuns da justiça eleitoral, de checagem, de prestação de contas eleitoral, quando a gente, e é muito comum, né, você faz a prestação de contas, a justiça eleitoral fala, faltou um recibinho aqui, você agrega esse recibo e está resolvido. Nem quando isso surgiu e nós tivemos que trabalhar, nós tivemos como resposta da rede social, tá vendo? É corrupto. Nada. Mas isso eu também vinculo à trajetória de vida dele. A retidão. Claro. Porque, assim, nenhuma comunicação, nenhuma gestão de crise consegue, no nosso linguajar de comunicação, anular, equilibrar um problema, zerar ele, que ele não traga consequências, se o seu assessorado não te contribuir com uma trajetória de vida positiva como tem o Luiz Cláudio Marcolino. Então, é por isso que eu te digo que Deus nos permita continuar assim, que nós temos, assim, mesmo com a postura dele, vai para frente, e briga, e defende mesmo, que às vezes isso dentro de um contexto do Estado conservador, o deputado sendo um deputado fortemente de esquerda, nós não temos em redes sociais agressões à pessoa dele. Tivemos até em plenário criticando o fato dele ter nascido e vindo para São Paulo aos 6 meses de idade, então veio para cá, não é paulista. Se tem alguém mais paulista e paulistano que o Luiz Cláudio Marcolino. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, mas veio para São Paulo aos 6 meses de idade. Então, assim, ele tem só um pouquinho do sangue lá. O resto é paulistano, no sotaque, na fala, na defesa, né? Na periferia, Parelheiros, toda a região ali de onde ele foi e vivenciou e começou essa trajetória. Já como militante lá aos 12, 13 anos de idade por habitação, e foi aí que trouxe ele nessa relação com os movimentos sociais por moradia digna, né? Então, essa trajetória de vida dele, a passagem dele tão ilibada pelos sindicatos bancários, tudo que ele conquistou lá para os bancários, a licença maternidade maior para as mulheres bancárias e outras conquistas que ele teve ali, né? Isso foi construindo uma trajetória que
Eu digo que fica fácil trabalhar o nome dele e fora o carisma, que é uma pessoa que, assim, ele só não senta no bar para tomar um chopp comigo, que ele não gosta de ir pro boteco tomar chopp, mas sentou com ele para tomar um café e comer um bolo, é um formigão que a gente fica horas conversando com a equipe como um todo. É um grande prazer. Inteligência artificial, você como jornalista, pensa em utilizar? Como é que é isso lá? Aqui mesmo no gabinete, também entre os seus pares em Piracicaba? Quando a internet nasceu, né, mais de 20 anos atrás, todo mundo ficou assustado. O que será disso? O mundo vai ser dominado? Vão acabar os livros? Vai acabar o jornalista? Em que pese a nossa profissão passada? O rádio. O rádio. Estamos aqui reinventando o rádio, né? Tinha todos esses receios e ameaças. Eu acho que tudo depende de conhecimento e regulação. Né? Os países, a Europa, a América do Norte já estão começando a discutir, e nós no Brasil aqui também, discutir um pouco mais a regulação da inteligência artificial para que ela seja usada para o bem. Né? Eu acho que tem vários riscos de profissões serem ameaçadas com isso, se não houver uma regulação que seja honesta, ou que se pelo menos pense um trabalho de transição com um prazo um pouco mais extensivo do que a jornalista agora tudo é robô. A gente já sabe que isso está acontecendo, estão sendo construídas matérias por inteligência artificiais, textos por tudo. Tem muita coisa. O que a gente mais vê da história de inteligência artificial e a denúncia do Dr. Drauzio Varela, que tem um monte de picareta vendendo produtos através da voz dele, entre aspas, e que não é. Isso para político tem também? Eu acho que a gente corre, voltando à questão das fake news, a gente corre riscos seríssimos de manipulação de imagem, já aconteceram, inclusive, né? Manipulação de imagem, manipulação de áudio, manipulação até de cenário, de tudo. A gente acaba seguindo mais por perfis de redes sociais, coisas bem rápidas, de exemplos de como isso pode ser aplicado, e é um pouco assustador, sim. Porque, principalmente na política, eu sempre digo assim, quando acontece uma crise de comunicação em qualquer área, área médica, qualquer área, engenharia civil, você vai lá... Iniciativa privada, você vai lá, comprova por A mais B, tá certo, a empresa consegue retirar tudo do ar, processa todo mundo. Quando algum problema acontece relacionado a uma pessoa, uma figura pública, é muito mais denso, porque... até por maus exemplos, infelizmente, e por vontade de fazer com que a classe política seja descredibilizada, para que haja uma menor participação social popular, né? Para que as coisas assim, ainda a gente vive que o povo quanto mais ignorante politicamente, mais fácil de manipular né? Então, quando um problema ocorre e atinge um político, é muito difícil você gerenciar essa crise. E o meu temor com a inteligência artificial é porque eu acho que a classe política pode ser uma das mais prejudicadas com isso, razão pela qual ela mesma tem que trabalhar para ter uma regulação rápida desse processo. Não para esconder as coisas, porque o que é errado tem que ser exposto mesmo, e para isso nós temos os órgãos fiscalizatórios, mas para que haja justiça no sentido do direito à ampla defesa quando isso vier a acontecer. Valéria, rapidamente para encerrar. Nós, aí, durante o mês de dezembro, tivemos a votação do projeto de privatização da Sabesp. Como é que foi o bastidor? Como é que foram os bastidores aí do dia da votação? Rapidamente, por favor, que a gente já está chegando ao final. Foram quentes, foram importantes, mostrou que a sociedade não está satisfeita com esse processo, mostrou que é um processo feito de cima para baixo, tanto que a nossa proposta para que haja um plebiscito para ouvir a sociedade, ela não vai ser realizada a pedido do governo, por vontade do governo, porque vai revelar, mas é um processo que ainda não terminou, porque depende dos 375 municípios passarem pelas suas câmaras municipais a aprovação, porque cada município tem um contrato com a Sabesp, e nesse contrato tem um item lá que dizia que se ela fosse privatizada, o contrato poderia ser rompido sem ônus para o município. Mas e fisicamente aqui no gabinete? Fisicamente foi maluco, foi bem bacana. Tivemos a participação muito forte do sindicato dos trabalhadores, também bastante conclamando a participação do deputado em relação a isso. A juventude, movimentos sociais, foi um processo de aprendizado muito grande também para nós, da equipe, né, como você me perguntou, de bastidor, e para o deputado também, para essa circulação de liderança que ele exerceu também. Qual a principal lição que fica aí, que vocês podem tirar do dia da votação da privatização da Sabesp? Do dia da votação é que a gente precisa olhar para todos os aspectos
aspectos da votação. A gente entende os bastidores da política, a gente lamenta alguns bastidores da política, mas a gente precisa entender que o povo está atento sim, entender. A gente já tem esse perfil de entender, mas potencializar a participação popular, porque ela sabe, sim, as pessoas acham que as pessoas não sabem o que vai atingi-las lá na frente, no bolso, com as decisões políticas, e elas sabem. E essa lição que nós tiramos da votação da Sabesp só reforçou esse processo. Quando houve o confronto, todos saíram do plenário e a oposição se negou a voltar. Foram todos embora? Como é que foi? Não foram embora. A oposição não voltou por duas situações, porque não havia segurança para que se voltasse, tanto segurança das pessoas que estavam ali, de deputados que estavam ali, inclusive gestantes, mulheres, então não havia a segurança controlada. No dia anterior, quando teve a primeira votação, isso foi bastante controlado, e no segundo momento isso não teve tanto controle assim, e se temeu pela segurança de todo mundo. E o deputado, como é que ele ficou aí? O deputado, ele estava lá fora com os estudantes, encaminhando os estudantes para a saída, junto com a polícia militar, para que não houvesse consequências maiores diante desse confronto. E depois ficou aí acalmando os ânimos. Esse é o papel dele. O deputado Luiz Cláudio Marcolino, ele é um intermediador de conflitos. Essa é uma das maiores características dele. Eu acho que é das épocas de negociação com os bancos, né, que é bastante forte. Então ele é um intermediador de soluções de paz. E essa é a missão que nós temos lá dentro e a determinação que nós temos lá dentro. Alcançar nossos objetivos, mas trilhando caminhos de paz. Valéria, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast Bastidores da Política. Gostou? Adorei. Fiquei muito à vontade, agradeço e parabenizo toda a Rede Alesp pelo nível de trabalho, pela condição que vocês oferecem aos deputados. Agradeço em nome do deputado Luiz Cláudio Marcolino, de toda a nossa equipe, e sempre a receptividade que a gente tem. Sempre um novo assunto, um novo profissional aqui no podcast Bastidores da Política. Até logo mais.